Sabe qual é a frase mais triste que alguém pode dizer no fim da vida? Não é essa, eu errei, mas sabe qual é? E se? E se eu tivesse estudado, se eu tivesse me posicionado e se eu tivesse aceitado aquele desafio difícil, como eu estaria hoje? Às vezes a gente que está aí na juventude, a gente acha que vai demorar muito para chegar na fase um pouco mais avançada do que adulta, né? Mas vai chegar. E quando a gente chega com esse e se, aí complica, gente, porque é um peso para carregar, que você vai começar a imaginar um monte de coisa, como a sua vida poderia estar hoje, né? Ou poderia ter feito coisas diferentes e desistiu por alguma coisa. O difícil, tem uma notícia aí para te dar que o que você evita hoje, ele vira o se da manhã. E se, entendeu? Então hoje eu quero te mostrar que fugir, gente, do desconforto pode parecer o caminho mais rápido, né? Só que leva uma vida limitada, tá entendendo? Imagina alguém que decide assim, não vou mais escovar o dente por preguiça, né? No começo, tá, é um bafo, um mau hálito, né? Só que aí, com o tempo, vai virar o quê? Uma dor, uma infecção e também uma possível perda, tá? Eu quero te dizer que disciplina ignorada sempre vira consequência, fica ligado nisso. Agora pensa na sua vida, a oração que você adia, aquela decisão que você evita, a responsabilidade que você vai empurrando com a barriga. Não é só sobre esforço que eu tô falando, é sobre obediência. Tá? A Bíblia diz em Gálatas 6:7 que tudo que o homem semear, isso também colherá. Gente, não tem como você pular isso. O que você planta, você colhe, tá, jovens? Não vão achar que com vocês aí é diferente, que não é, tá? E o duro é que muitas vezes a gente vai colher agora, mas a gente vai colher na nossa fase um pouquinho mais de amadurecimento, né? Aí você vai entender que dor que vai ser essa quando você cair a sua ficha, fala, puxa, aquilo que eu semeei lá atrás, olha a consequência que tá agora, tá bom? Deus, ele não negocia princípios, entendam isso, tá? O que você planta na disciplina define o que você colhe sim no futuro. E aqui que está o perigo, sabe por quê? O inimigo, ele não precisa te destruir de uma vez só, tá? Ele só precisa te convencer a evitar o que constrói, o que vai ser bom para você. E sabe qual é o problema? É a armadilha do conforto. Sabe quando você não quer ser esticado, você não quer crescer porque é ruim, não tô gostando? É isso. Isso é uma armadilha, tá? O nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. Então, por isso que estudar, trabalhar, ter aquelas conversas, né, um pouco mais difíceis, parece um ataque. Sabe quando o jovem fica, não quero saber disso, e fica muito bravo, rejeita, foge, se esconde? É por causa disso. Então, viver no conforto é como usar um sapato 2 números menor. Então, no começo dá para aguentar um pouquinho, só que com o tempo aquela dor fica insuportável, você não consegue mais caminhar para lugar algum. Então, evitar o trabalho hoje não elimina o trabalho. Então, evitar esse trabalho aí não vai eliminar o trabalho. Sabe o que vai acontecer? Apenas acumula com juros e arrependimento. Tá? Por exemplo, estudar é difícil, mas ser irrelevante no mercado de trabalho, eu acho que é pior. Concorda comigo? Ter disciplina é difícil, mas perder oportunidades por falta de preparo é terrível. Imagina você perder aquele emprego porque você ficou com preguiça de estudar inglês, informática, de se profissionalizar um pouco mais aí, né, de achar cursos. Imagina. Aí você vê todos os seus amigos aí indo e você ficando por causa de preguiça. E entenda uma coisa, o trabalho que é para você fazer, ninguém vai poder fazer no seu lugar. É uma decisão, tá? Vamos na prática? Eu quero trazer aqui alguns cenários para você entender. Quando você aceita o desafio, quando você adia e qual o resultado disso tudo, tá? Vamos lá. A dor que você quer evitar hoje, por exemplo, em relação ao estudo, né? É o peso de recusar um rolê, né? De desligar o celular, de encarar aquela matéria chata, né? É o desconforto físico, ficar horas sentado enquanto todo mundo parece estar se divertindo.
E onde entra o e se? E se você topou isso daí? Aí você começa a pensar, a sentir aquele vazio de ver os outros sendo aprovados, caminhando, conquistando, né? E você parado, tá? É aquela sensação de que você tinha capacidade, você sabia que você tinha essa capacidade, mas jogou fora por causa de um momento de prazer momentâneo. Qual a recompensa se você fica firme ali? A liberdade de aprovação, ela não é só um título, mas é o fim daquele peso, aquela dificuldade, porque o que você fez de estudos, de ficar horas acordado, você passando, seja em concurso ou naquela vaga você é selecionado, você não precisa mais fazer, tá entendendo? É momentâneo isso, e às vezes os jovens já intensificam, que vai ser para sempre aquilo. A faculdade, às vezes dura 4, 5 anos, 6 anos, mas é passageiro também. Pensa que tudo isso um dia vai acabar. Então, é aquele momento, né, da recompensa, você poder descansar sem culpa, porque o dever já foi cumprido, tá entendendo? E em relação à carreira, né, quando você escolhe, por exemplo, a responsabilidade, né? Então, a dor de hoje, que vai ter um preço, a gente tem, quando a gente aceita o desafio, gente, tem algo assim que eu vou ter que abrir mão. Isso é normal para tudo na vida. Então, se você decide investir na carreira, é o frio na barriga, por exemplo, de assumir um projeto que você não domina 100%, né? É o peso de ser o primeiro a chegar e o último a sair e o único a não reclamar, tá? Responsabilidade gera cansaço, mas eu falo assim que o cansaço é privilégio, sabe do quê? De estar crescendo. É isso que significa, tá entendendo? Então, e se você fica no e se de amanhã? É você chegar nos 30, 40 anos e perceber que você, eu falo, é morno. Tá entendendo? É o peso de estar o quê? De ser estagnado, né? De ver pessoas mais novas passando na sua frente aí com todo vapor. Por quê? Elas ousaram onde você preferiu se esconder atrás do conforto, tá? E qual a recompensa quem persiste? Quem assume a responsabilidade hoje domina sim o mercado amanhã, tá? A segurança não vem de um emprego estável, não é isso, tá? Mas sim da sua capacidade de resolver problemas difíceis. Isso você vai se destacar. Não fique fugindo, jovem. Não fuja. Não fuja a responsabilidade, não tenha medo, né? A gente tem que entender que nessa fase da juventude tem algo que não tem na infância e também não tem na fase adulta, que é essa ousadia, não tem esse medo de ir para frente com garra, sabendo o que é certo a ser feito, né? E na parte da espiritualidade, do posicionamento, né? Essa diferença aí. Se você escolhe se posicionar, se cuidar na parte espiritual, qual vai ser a dor de hoje? Que é momentâneo, tá? Então, você vai ter que aguentar a pressão de ser o careta, né? Quando eu estava fazendo esse conteúdo aqui, me lembrei. Quando, né, eu decidi ir para a igreja, aceitei Jesus, eu ia a pé junto com a minha tia. E a gente passava por uma praça movimentada de sexta, de sábado à noite, né? E a cidade, como é pequena, então a maioria das pessoas, meus amigos, se reuniam tudo ali, né? Da minha idade, né? Com 19, 20 anos. E aí eu passava com a Bíblia, segurando a Bíblia, e só escutava. Sabe aqueles cochichinhos ali? Hoje, muitos daqueles que tiraram sarro de mim, ou são com casamento destruído, tá? Ou não conseguiram investir neles mesmos, não acreditaram neles, pararam, abortaram sonhos, não conseguiram concluir uma faculdade. Então, assim, aquilo que você aguenta, aquela pressão que é o certo a ser feito, você vai sim colher resultados bons no futuro, tá? Então, é você nessa fase vai ter que aguentar o que? A pressão, né? O diferente, né? O aquele que diz não para que tudo aquilo que o mundo diz de sim, você tá falando não, tá? É o desconforto de ser julgado ou excluído de certos grupos, né? Para manter o quê? Os seus princípios em obediência a Deus. Eu tive que fazer isso, eu tive que abrir mão de muitas amizades ali, porque eu sabia que se eu continuasse, não ia dar certo, tá? Agora, e se você escolhe, fica no e se? É você olhar para trás e perceber que você foi apenas uma cópia. Você não foi quem você realmente era para ser. É o vazio de ter vivido a vida de outra pessoa porque você teve medo de sustentar essa identidade que o Senhor já determinou para você.
E qual a recompensa de quando a gente permanece firme aí? Quando você decide ser quem Deus te chamou para ser, olha só, você encontra a paz que a multidão não conhece. Gente, essa paz de Deus não é a paz do mundo. A paz do mundo que as pessoas falam, estou em paz, é porque elas são com bom dinheiro, né? Um bom trabalho, uma boa casa, um bom celular, enfim, é isso. Só que se isso tira da pessoa, a pessoa vai virar num tormento. Mas a paz é mesmo assim, as coisas não estão tudo do jeito que você queria, mas aqui dentro está em equilíbrio. Isso é diferente, essa paz, viu, jovem? Entenda muito bem. E muitas vezes você está vivendo um tormento dentro de você, achando que você vai ficar tudo bem, né, com você se tiver aquela pessoa que você quer, tiver aquele celular, aquele carro, aquele tênis, enfim. Mas você não é medido por um produto, né? Você não está ligado a um produto que vai te fazer bem. Você tem o quê? A força do Senhor dentro de você. Você tem um alguém, né, que fez de tudo naquela cruz para ter você, para viver com essa paz, a paz que Ele dá, não a paz que o mundo tenta oferecer através de coisas. Entende que é bem diferente isso? Então, quando a gente entende isso, né, a autenticidade, ela gera o quê? Um impacto que a conformidade jamais alcançará. Então, no final das contas, eu falo assim que precisamos entender uma verdade que dói, mas ela liberta, que o tempo não é neutro, não é neutro, né? Ele está sempre cobrando ou investindo, tá? Então, cada vez que você foge do difícil, corre para longe disso, você está ganhando tempo, só que está acontecendo o seguinte, você está criando, né, um fantasma que vai te assombrar, sabe aonde? Lá na frente, com o nome de arrependimento. Não vale a pena. Escutem o que eu tô falando. Não vale a pena isso, tá? Então não deixe o seu potencial ser enterrado pela sua conveniência, né? O futuro que Deus planejou para você é aquele que você tanto às vezes pede em oração. Só que exige uma pessoa que você ainda não é. Isso está sendo o quê? Construído dentro de você à medida que você vai correspondendo ao que o Senhor está falando para você fazer. Então, você só vai se tornar essa pessoa se você parar de fugir do fogo que te molda. Não fuja, tá? Decida hoje. Você prefere a dor da disciplina, que é passageira e gera frutos? Porque tudo é passageiro, gente, tá? As dificuldades, a pressão que a gente está passando vai passar, tá? Só que muitas vezes eu prefiro fugir disso agora para dar aquele alívio momentâneo, só que a consequência disso não vale a pena. Então, o que você prefere? Essa dor da disciplina, né, que gera frutos, ou a dor do arrependimento, que é eterna e não constrói nada? Difícil, né? Então, escolha o seu difícil hoje, mas escolha com sabedoria, porque amanhã você vai ter que viver com o resultado dessa escolha hoje, tá? E se esse vídeo falou com você, eu quero te fazer um desafio. Vamos lá? Não sai daqui sem tomar uma decisão. Primeira coisa, tome essa decisão. Escreva aqui nos comentários, amanhã não, hoje, tá? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? E vamos selar esse compromisso aqui para que você comece a dar esses passos, né? E enfrentar o que você estava evitando. E aproveita aí para compartilhar esse vídeo com aquele amigo que tem um potencial enorme, mas o que? Está escolhendo ficar preso no conforto. Manda para ele também, tá? Eu sou a Cidiane e a gente se vê no próximo Sem Filtro. Tchau!